Já não me preocupo se eu não sei porquê. Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê. Eu sei que você sabe quase sem querer. Eu quero o mesmo que você. Olá, turma, tudo bom? Nós vamos falar hoje sobre prisão em flagrante, mas prisão em flagrante à luz da jurisprudência, especialmente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, STF e STJ. Lembre-se que são assuntos que costumeiramente caem em prova de concurso e na minha prova também, certo? É importante vocês acompanharem essa aula por um arquivo que eu coloquei no Unifor Online que chama prisão em flagrante, jurisprudência, certo? Então, acompanhando por aí, vocês terão muito mais facilidade, certo? Primeiro entendimento jurisprudencial: não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Na verdade, como está de azul aí na nota de aula, é a redação dessa súmula 145, né? Dizendo o seguinte, ó: se houver o flagrante preparado, não há crime, porque o flagrante preparado torna o crime impossível. Ou seja, a pessoa nunca vai, por mais que ela queira, conseguir consumar o crime. É a história de uma pessoa que se finge de bêbada, cheia de cordão de ouro, joias, carteira aparente, cheia de dinheiro, fingindo estar bêbado, desacordado, para alguém chegar lá e roubar, tentar furtar, certo? Na hora que a pessoa vai furtar, evidentemente que o falso embriagado, o falso mendigo, ele vai acordar e não vai permitir que aquilo aconteça. Ou seja, se você prepara uma situação em que quando o criminoso quiser praticar o crime, ele não vai conseguir, porque é impossível, não há que se falar em crime. Não havendo crime, evidentemente, não é situação flagrancial. Nesse caso aí, nós estaríamos diante do chamado flagrante preparado, que não é legal. Segundo, o crime de tráfico de drogas, tipo penal descrito no 33 da Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, é de ação múltipla. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla e de natureza permanente, razão pela qual a prática criminosa se consuma, por exemplo, a depender do caso concreto, nas condutas de ter em depósito, guardar, transportar, trazer consigo. Portanto, antes mesmo da atuação provocadora da polícia, o que afasta a tese de flagrante preparado. Nesse caso aí, pessoal, é uma situação diferente, aí não é flagrante preparado. O que esse entendimento está querendo dizer é o seguinte: uma pessoa chegou e disse para você: ei, eu quero comprar maconha, cocaína, bala, êxtase, o que for. Aí a pessoa chega: não, pois eu tenho aqui, tome. Na hora que a pessoa está entregando a droga, a pessoa que pediu não era, na verdade, um cliente, mas sim um policial disfarçado, a paisana. Ele chega da voz de prisão. Esse flagrante é legal ou ilegal? Esse flagrante é preparado ou é um flagrante esperado? O entendimento jurisprudencial diz que não se trata de flagrante preparado não, certo? Vamos direto aí ao artigo 33. Pessoal, lembrem-se que traficar drogas é muito mais do que simplesmente você vender a droga, certo? O artigo 33 menciona vários núcleos, várias ações que configuram também tráfico de drogas. E é o que aqui diz o 33? Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar,
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou desacordo com determinação legal ou regulamentar, certo? Pena de 5 a 15 anos que não está aí. Portanto, o tráfico de drogas, ele se materializa em qualquer dessa situação. Importar, vender, transportar, trazer consigo. Portanto, o ato de um policial disfarçado perguntar se a pessoa tem droga e ela tiver, isso não tem nada a ver com flagrante preparado, porque ela já estava com a droga. Tá entendendo? Ela já trazia consigo, ela já guardava a droga. Portanto, pedir a droga, esse ato de pedir a droga seria só mais um ato a mais, porque a pessoa já estava praticando o delito. O policial podia chegar lá, dar um baculejo e, se achasse a droga, poderia dar voz de prisão de qualquer jeito, certo? Então, nesse caso, não há que se falar em flagrante preparado. Seria flagrante preparado se uma pessoa, se um policial disfarçado, né, a paisana, convencesse uma outra pessoa a comprar uma droga que ele não tinha para revender. Aí sim. Aí o flagrante seria preparado. Mas nessas circunstâncias, quando a pessoa traz consigo, tem depósito, transporta ou guarda, não há que se falar em flagrante preparado. Certo? 3. No flagrante esperado, a polícia tem notícias de que uma infração penal será cometida e passa a monitorar a atividade do agente de forma a aguardar o melhor momento para executar a prisão, não havendo que se falar em ilegalidade do flagrante. Está dizendo aqui o seguinte, pessoal: se o policial tomou conhecimento de que ia haver um crime, certo? E simplesmente pôs-se a monitorar as ações, a ação ou as ações do criminoso ou dos criminosos sem interferir, quando o policial flagra o criminoso ou os criminosos atuando, realizando atividade criminosa e dá a voz de prisão, não tem nada aí de preparação. É simplesmente esperar pela prática do delito que foi praticado e dar a voz de prisão assim que ele vai acontecer. O flagrante é perfeitamente legal. 4. No tocante ao flagrante retardado ou à ação controlada, a ausência de autorização judicial não tem o condão de tornar ilegal a prisão em flagrante postergado, vez que o Instituto visa a proteger o trabalho investigativo, afastando eventual responsabilidade criminal ou administrativa do agente policial. Nós já falamos aí, pessoal, sobre as modalidades de flagrante, né? O flagrante esperado, o flagrante preparado, o flagrante fabricado e tem também o flagrante retardado, também chamado de ação controlada, diferido, postergado. Nesse tipo de flagrante, o policial espera o melhor momento para dar voz de prisão. Portanto, não tem sentido se você sabe que está transitando em determinada avenida, a Avenida do Washington Soares, um caminhão lotado de droga, né? Se você para aquele caminhão, né, na suspeita de que há droga e havendo droga, muito provavelmente aquela operação policial vai redundar na prisão somente do motorista e mais uma outra pessoa. Dificilmente os cabeças dessa organização criminosa serão presos. Então, é importante, é interessante nessas situações esperar para um momento mais adequado, ou seja, quando ele estiver descarregando a droga num sítio, num local ermo, para quando aí sim der a voz de prisão, a prisão tem um resultado muito mais forte, é muito mais eficiente, digamos assim.
né? E a lei permite, né? A nossa lei processual penal brasileira admite essa figura do chamado flagrante retardado de ação controlada, postergado ou diferido, certo? Mas permite em algumas situações, por exemplo, na lei de organizações criminosas, na lei de lavagem de capitais e na lei de drogas. Agora preste atenção, pessoal, que na lei de organizações criminosas exige-se uma autorização judicial para dar esse tipo de flagrante. Assim como acontece na lei de lavagem de capitais, é necessário uma autorização judicial para que se faça a prisão em flagrante. Somente na lei de drogas não é necessário você pedir uma autorização judicial. A lei de drogas, no artigo 53, inciso 2, ele apenas e tão somente exige que o magistrado seja comunicado, independentemente dele autorizar ou não. Na verdade, eu entendo que essa exigência tanto de comunicar e muito mais a exigência de pedir autorização judicial é absolutamente inadequada, porque muitas vezes o crime está acontecendo nesse momento e o policial soube exatamente nesse momento da prática desse crime, de organização criminosa, lavagem de capitais ou tráfico de drogas. E não há tempo hábil, muitas vezes, para ele pedir autorização ou mesmo para comunicar. Tá entendendo? O fato é que a lei assim exige, certo? Mas apesar da exigência da lei, a jurisprudência dos tribunais fixou-se no sentido de que a falta de autorização, a falta de pedido de autorização ou de comunicação é uma mera irregularidade que não torna o flagrante ilegal. Deveria, porque está exigindo na lei, né? A jurisprudência está indo contra a lei, né? A jurisprudência, do meu ponto de vista, está correta, mas não está aplicando a lei de maneira adequada. Ok? 5. Eventual nulidade no auto de prisão em flagrante devido à ausência de assistência por parte do advogado somente se verifica caso não seja oportunizado ao conduzido, que é o preso, o direito de ser assistido por defensor técnico, sendo suficiente a lembrança pela autoridade policial dos direitos do preso, previstos na Constituição Federal, no artigo 5º. O que é que está sendo dito aqui? Qual é o entendimento da jurisprudência a respeito desse assunto? Embora a advocacia seja essencial à administração da justiça, embora o preso tenha o direito de comunicar sua prisão a alguém da família ou ao seu advogado, o fato do flagrante ser formalizado, ser lavrado, sem a presença do seu advogado ou de um advogado, não torna a prisão em flagrante legal. Na verdade, o que se exige é que o preso seja comunicado, seja lembrado, seja advertido que ele pode entrar em contato com sua família ou com o advogado. A presença do advogado não é obrigatória, certo? Agora, se o delegado não tiver sequer dado o direito do preso comunicar-se com a família e com seu advogado, aí sim a prisão seria legal, certo? Se ele foi lembrado e mesmo assim não providenciou, ou porque não ligou ou não pediu que sua família providenciasse e o flagrante foi formalizado sem a presença do advogado, não há aí nenhum tipo de nulidade, nenhum tipo de ilegalidade. Se o advogado quiser e for comunicado, ele tem o direito de participar. O delegado não pode impedir a participação de um advogado na lavratura do auto de prisão em flagrante. Certo? Se o advogado foi comunicado e lá compareceu, ele tem o direito de participar dos atos relativos à formalização do flagrante. Seis. Realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, lembrando que a conversão do flagrante em preventiva se dá na chamada audiência de custódia.
e só pode haver a conversão do flagrante em preventiva se houver, né, se existirem os motivos de preventiva e não for possível a aplicação das medidas cautelares diversas, conforme artigo 310, inciso 2 do Código de Processo Penal, né? Realizada a conversão do flagrante em preventiva, fica superado a alegação de nulidade porventura existente em relação à ausência da audiência de custódia. Nesse caso aqui, pessoal, a conversão do flagrante em preventiva, ao contrário do que determina a lei, não foi realizada na audiência de custódia. Foi realizada pelo juiz individualmente. Muito provavelmente sem a presença do promotor de justiça, sem a presença do advogado, sem a presença do preso. O entendimento é de que nessas situações urgentes, se houve já a conversão, é porque a audiência de custódia era ela desnecessária e acaba sendo superado esse argumento. Eu discordo veementemente. Lembre-se, pessoal, que esse entendimento foi reproduzido recentemente. Eu coloquei aí em azul um julgado relativo, recentíssimo, em relação a esse assunto, né? Que foi julgado em 10 de março de 2020 e publicado no dia 23 de março de 2020. Para mim isso é um absurdo. Por quê? Porque a prisão preventiva, ela só pode ser, o flagrante só pode ser convertido em preventiva na tal audiência de custódia, certo? Na presença do promotor, na presença do advogado. Tem que dar uma olhada mais precisa para saber o que é que diz esse julgado, porque se o promotor de justiça não participou, aí é que a prisão está mais ilegal ainda, porque a prisão preventiva, né, o flagrante só pode ser convertido em preventiva se houver pedido do promotor. Tá entendendo? Se houver pedido do promotor, porque foi abolido qualquer possibilidade de prisão em flagrante de ofício. Antigamente cabia na ação penal e não cabia durante o inquérito policial. Agora não cabe a prisão de ofício em nenhum momento, certo? Mas esse é o entendimento jurisprudencial. 7. Não há nulidade da audiência de custódia por suposta violação à súmula vinculante número 11 do Supremo. Pessoal, súmula vinculante só pode ser do Supremo, não é isso? Quando devidamente justificada a necessidade do uso de algemas pelo segregado. Segregado aí é preso. Pessoal, essa súmula 11, a gente vai ver daqui a pouco, ela refere-se à obrigatoriedade de, refere-se ao uso de algemas pela polícia do preso. E essa súmula diz que o uso de algemas só pode ser feito em situações excepcionais e devidamente justificadas por escrito. Vamos lá. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia por parte do preso ou de terceiros, ou seja, se justifica nessas situações. Justificada a excepcionalidade, ou seja, a excepcionalidade, a exceção, que são esses casos, né, deve ser feita por escrito, sob pena de responsabilidade civil, disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, ou de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Portanto, pessoal, o uso de algemas somente em situações excepcionais. Tá entendendo? E essas situações excepcionais, elas precisam ser justificadas por escrito, certo? E justificadas por escrito tanto pelo agente que realizou a prisão, como pelo magistrado que realiza o ato processual, inclusive na audiência de custódia. O que esse entendimento jurisprudencial está dizendo é o seguinte, é que se for justificado,
Em alguma dessas hipóteses, não há que se falar em nulidade da prisão, porque a legalidade da prisão, em razão do uso inadequado de algemas ao preso, é causa de nulidade. Mas não foi o caso, porque o uso das algemas, pelo jeito, estava devidamente justificado e por escrito. Com a superveniência de decretação da prisão preventiva, ficam prejudicadas as alegações de ilegalidade da segregação é prisão, em flagrante, tendo em vista a formação de novo título ensejador da custódia cautelar. Ou seja, pessoal, se trata de uma prisão ilegal, mas essa prisão ilegal foi homologada pelo juiz, que equivocadamente entendeu que era legal, e que por isso decretou a prisão preventiva, você não pode mais questionar a legalidade da prisão, porque a pessoa não vai questionar a legalidade da prisão em flagrante. Repetindo para ficar mais claro, vejam só, se uma pessoa teve um flagrante contra si lavrado, e esse flagrante, embora ilegal, foi homologado pelo juiz, que, além de homologar, converteu o flagrante em preventiva, você não pode mais questionar a legalidade do flagrante. Tá entendendo? Isso não tem o menor sentido. Por quê? Porque a pessoa não está mais presa em razão do flagrante. O título judicial que o mantém na prisão não é mais o flagrante, e sim a preventiva que foi convertida do flagrante, certo? Então não tem mais sentido questionar um flagrante que já foi homologado e convertido em preventiva. Se você quer questionar, você deve questionar a preventiva e não mais o flagrante, ok? Bem, pessoal, esses são alguns entendimentos jurisprudenciais, especialmente do STJ e do STF. Lembrem-se que esses assuntos costumeiramente são cobrados em prova, né? Em prova de concurso, OAB, juiz, promotor e delegado principalmente. Portanto, não deixem de acompanhar essa aula com toda a atenção do mundo. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato comigo, seja através de comentários aqui abaixo, seja através do Unifor Online, de WhatsApp, de pombo correio, sinal de fumaça, o que for. Beleza? Tamo junto e até a próxima, onde a gente vai falar sobre o entendimento jurisprudencial sobre prisão preventiva. Falou!